E aí galera, aqui é o Romualdo do canal TV Porreta e eu vou fazer a crítica da segunda temporada de Gotham. Vou falar o que eu achei da série dos vilões. Se você está interessado, então me assiste depois da vinheta. Gotham é uma série que começou com uma primeira temporada assim, com altos e baixos, muitos baixos, alguns altos, né? E foi uma série assim com processo procedural, aquela série procedural que é tipo o vilão da semana, o perigo da semana e tal, e não começou a dar muito certo, né? O Jim Gordon foi um personagem mal desenvolvido, ele começou interessante, depois começou a falhar dentro do programa, e isso prejudicou um pouco a audiência da série. Então o que os realizadores pensaram? Vamos fazer uma segunda temporada focada nos vilões. Tanto é que a segunda temporada de Gotham ficou conhecida assim, como a temporada dos vilões. E, cara, deu super certo porque a série trouxe muito fanservice, abandonou um pouco esse processo procedural dela, né, de vilão da semana, para poder focar um pouco mais naquela história principal. Então eles focaram mais na trama principal e pelo menos na primeira metade. Aí depois, na segunda metade da série, voltou para o programa procedural, mas com mais fanservice, com uma coisa mais interessante que acrescenta um todo. Ainda assim, uma segunda trama principal que está sendo desenvolvida ali e isso foi muito bacana. Então, na história da primeira temporada, o Jim Gordon ele tem que lidar com seus dilemas morais lá. A série tenta colocar uma ambiguidade moral no Jim, que é aquele cara sempre correto, sempre honesto, mas nessa série começa a ver que tipo, ele não pode ser assim sempre, nessa temporada. Então ele começa essa ambiguidade moral na série, então ele tem que lidar com essas questões pessoais dele. Enquanto isso, chega na cidade de Gotham o Theo Galavan com sua irmã Tabitha Galavan. E esses dois aí chegam com um plano para poder tentar obter controle da cidade, fazem parte de uma sociedade secreta maluca lá e tal, que quer destruir ou matar, sacrificar o filho de Gotham. Enfim, uma treta antiga, lá nos tempos da fundação de Gotham, que a série vem introduzir aqui, e é muito bacana também o vilão. Enquanto isso, o Bruce, né, que é o futuro Batman, ele tá lá tentando descobrir as coisas, os segredos da morte dos pais ainda, mas ele já tem algumas pistas, então ele está começando a entender por que o pai dele foi morto, por que a mãe dele foi morta. Então ele começa a descobrir o podre das empresas Wayne e os segredos da sua família. Então eu diria que a segunda temporada de Gotham ela foi bem focada nesses três aspectos aí. Claro, a segunda metade teve a entrada do Hugo Strange, que é outro vilão da série, e lá no finalzinho, na sessão finale, né, no último episódio, nós descobrimos que tem uma coisa a mais por trás do Hugo ali. Mas isso você vai ter que assistir para descobrir, meu amigo. Enfim, eu gostei bacana. Nessa temporada a gente teve mais envolvimento do Charada. Acho que o Charada foi mais desenvolvido, foi bem aproveitado nessa série. E também quando ele deixou de exercer um papel importante dentro da trama, eles não deixaram ele por escanteio, ele sempre teve participações pontuais. A Selina Kyle, que eu não tinha gostado, a futura Mulher Gato, que eu não tinha gostado na primeira temporada, passei a gostar dela nessa segunda, apesar de que eu achei estranho que durante toda essa segunda temporada ela sempre manteve aquele cabelo de cachinho dela, e lá na retinha final, tipo, o cabelo dela pareceu liso. Tipo, a menina é pobre e tem que roubar pra sobreviver, o apartamento dela é um lixo e ela tem dinheiro pra poder fazer chapinha. Que porra é? Eu não entendi merda nenhuma, mas tudo bem, a gente releva. O Hugo Strange, nossa, o Hugo Strange foi muito legal nessa série, e ele e a assistente dele, a senhora Peabody, é muito engraçado o relacionamento dos dois. Aqueles atores têm muita química e eles parecem tipo cientistas loucos assim, que não estão cagando pra direitos humanos e tal, eles fazem as experiências dele, não estão nem aí pra ninguém. É muito legal, muito divertido. Eu gostei bastante desse aspecto. E o grande vilão da primeira parte da série é o Theo Galavan, né? Que é um vilão que é também caricatural, né? Todos os vilões dessa série, os personagens em geral, são caricaturais, o que é bem divertido porque dá um contraponto legal com aquela coisa extremamente sombria, obscura da série, que a série tem um peso assim visual que não se apresenta no roteiro, que é um roteiro um pouco até mais leve, até divertido. Acontece muita coisa macabra ali, mas tipo, tem aquela leveza que dá pra você assistir tranquilamente. É um humor mórbido, por assim dizer, e dá muito certo. E o Theo Galavan, ele chega com uma ameaça bem
impactante ali dentro de Gotham. Ele chega trazendo não só um pouco da história de Gotham que o público não conhecia. Eu não sei se isso já foi explorado nos quadrinhos alguma vez, a história de Gotham. Acho que não, Gotham é só uma cidade igual Metrópolis do Superman. Mas na série eles trazem um pouquinho eles trazem o Galavan para mostrar um pouquinho dessa história, e também tem essa coisa dele manipular vilões, ele ser um grande manipulador. Então, como todo vilão, são dois grandes vilões manipuladores nessa série, que é o Theo Galavan e o Hugo Strange. Enfim, sem enrolação. O Galavan, ele é um bom vilão, ele tá ali com uma ameaça política, ele tenta trabalhar nos bastidores ali. Então, é muito interessante ver essa concepção de vilão que trabalha nos bastidores, já que a primeira temporada só mostrou vilões que não trabalham sobre bastidores, trabalham nas sombras, ali na marginalidade, na criminalidade, mas não trabalham assim em bastidores, assim, sabe? Eles são criminosos de verdade. E o Galavan não. O Galavan, ele posa de uma figura política importante, ele se paga de bonzinho, mas por trás ele quer mesmo ferrar com todo mundo, controlar a cidade, e ele tem uma coisa com o Bruce também, que faz com que a série dê mais importância ao Bruce, que o Bruce era um personagem que estava muito largado na primeira temporada. Ele só estava ali para, pô, nós temos Bruce Wayne e o Jake vai virar o Batman, tá legal. Mas aí, nessa segunda temporada, eles começam a introduzir um pouquinho da personalidade do Batman no Bruce Wayne, aquele instinto investigativo. O Bruce, ele tá sempre se metendo em encrenca, ele sempre precisa ser salvo, mas tem vezes também que ele é um garoto esperto, é um garoto inteligente, que ele consegue ligar o ponto A até o ponto B, sem ajuda. E fora isso, tivemos vários fanservices, né? Nós tivemos Senhor Frio, Hugo Strange, a Tigresa, que acho que não foi chamada de Tigresa em nenhum momento da série, mas é irmã do Theo Galavan, tá? Ela é a Tigresa. Mais pro finalzinho tivemos a Corte das Corujas, Pinguim, o Charada, a Mulher Gata, enfim, tem muita coisa ali. Por falar em Pinguim, o Pinguim também nessa série tá muito legal. Eu achava que o personagem tinha ficado, como o personagem roubou a cena no primeiro ano, eu achei que ele ia ficar muito desgastado nisso. Mas sei lá, eu acho que o ator tem uma coisa assim, que ele te atrai pra ver de novo. E o personagem tem umas reviravoltas bacanas na trama. Primeiro é uma coisa meio de rivalidade entre ele e o Theo. Depois se torna uma coisa meio de vingança. Depois ele meio que passa por uns perrengues aí, e no finalzinho ele dá uma quebrada, ele muda um pouco do coisa dele, descobre que tem uma nova família e tal, e é muito engraçado essa parte, sabe, o relacionamento dele com a madrasta, enfim, eu gostei muito dessa parte do Pinguim. Eu achei que o Pinguim foi um personagem muito, mais uma vez ele é um ponto alto dentro da série, mas eu achei que o segundo ano explorou bem o Gordon. Inclusive tem um episódio que o Gordon vai pra prisão, que eu achei muito bacana também. Eu acho que cada personagem tem ali uma função bem específica. O Gordon, por exemplo, ele tá envolvido em quase todas as tramas. Mas ele também tem suas próprias aventuras pessoais que são um pouquinho mais pé no chão, né? Pé no chão, que eu digo que a série não é muito pé no chão, mas é um pouquinho mais pé no chão do que dos outros personagens. Aí tem o Bruce, que o Bruce, ele tem um envolvimento maior com a Mulher Gata, então geralmente eles estão formando uma dupla dentro da série que eu achei bem dinâmica, eu achei bem legal, bem carismática, porque os dois têm a mesma idade, só que a série nunca se esquece de dar ênfase na questão social. Esses dois personagens são socialmente muito distantes, assim. Ela é uma pobre, ela vive na marginalidade da sociedade, e ele é um garoto rico que teve tudo. Então, eu acho que essa troca de informação, essa troca de conhecimento é bem bacana, essa dupla que os dois formam. E o Bruce, ele tem aquela trama que ele tem que descobrir, ele tem que ligar o ponto A até o ponto B, que por coincidência muitas vezes acaba se misturando com a trama do Gordon também, entendeu? Mas não necessariamente, acho que a trama do Gordon também tem as suas próprias questões ali, que acho que se resolveram a maioria nessa série. Eu achei bem bacana. E tinha o departamento de polícia também, com aquele plot do departamento de polícia, enfim. O interessante dessa série é que ela teve vários plots, assim, mas nenhum plot foi paralelo realmente. Foi sempre aqueles mini plots ali que se resolviam, que se não resolviam, iam se resolvendo gradualmente, mas sempre com a ênfase na trama principal. Na primeira temporada não tinha isso, era meio bagunçado os plots ali, e eu acho que os roteiristas, os realizadores não sabiam muito bem onde chegar, mas acho que a segunda temporada chegou no ponto, eu gostei bastante. Então, nota 8,5. Teve episódios muito bons, até muito acima da média do que eu esperava. Então, nota 8,5. Gotham, segunda temporada. Super recomendo. Então, se você não assistiu ainda, vai lá, assiste, dá essa chance pra série. Se você não gostou da primeira temporada, assista essa segunda, você vai gostar. E é isso. Obrigado por assistirem. Assine meu canal para receber alertas de vídeos semanais. Vou deixar o meu grupo do Facebook na descrição do vídeo, para você entrar lá. Lá tem crítica completa da série, a crítica técnica, tem crítica de livro, crítica de filmes e conteúdo para download, e outros especiais também. Eu fiz um especial bem bacana de X-Men Apocalipse. Se você ainda não viu, acessa uma das minhas playlists, ou então vai lá no grupo que tem até um Zodíaco dos Mutantes muito bacana, que fez um sucesso lá no grupo, você vai gostar também, ver se o seu signo se encaixa com aquele personagem. Então é bem bacana. 8,5, Gotham, segunda temporada.
Ótimo. Muito obrigado por assistirem. Até a próxima.